Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, Conselho e Proteção dos Benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Carrilha, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Eliane com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney, Célia e Elisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Iniciando, solicitamos a nossa irmã Eliane para conduzir a prece inicial. Que todos aqui sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Inicialmente, agradecemos a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e pedimos a permissão de toda a espiritualidade amiga que nos auxiliem. Rogamos ao Senhor Jesus que nos amplie o entendimento das suas lições e nos auxilie a fixá-las em nossa alma. Senhor Jesus, de bondade, e queremos te pedir muitas graças e saúde para todos. Entrego em tuas mãos as pessoas doentes que precisam de apoio, carinho e atenção, aos que passam por dificuldades financeiras, se alimentem em suas mesas, pelos presos, pelos velhinhos, por todos necessitados, que tenham força e esperança para que enfrentem as dificuldades com a cabeça erguida, com fé e esperança, buscando acreditar que eles não estão sozinhos, mas sim com o olhar e o amparo através da oração do nosso Mestre Maior Jesus, que nesta noite fria leve o alimento para quem tem fome, cobertor para quem tem frio e sua bênção para toda a humanidade. Gratidão. Bom, vamos prosseguir com a leitura e reflexão do capítulo 157 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando à imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo, nascente, foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca
e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem num círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem um reajustamento íntimo necessário, e quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Bom, primeiro é muito interessante como Emmanuel nos traz a fala de Tiago de maneira a nos orientar, né? E já nas primeiras linhas, ele nos agracia com uma informação de muita importância sobre a causa das enfermidades que nos atingem no plano físico. Destaca ele que a quantidade de doenças com origem puramente orgânica é muito reduzida. E afirma com clareza que, em sua grande maioria, as causas são de ordem psíquica. Mas se são de origem psíquica, ou seja, nascem na alma, na mente, na psique, estariam então sob o controle direto da nossa consciência? Nem sempre. Historicamente, desde os séculos XIX, médicos, cientistas, pensadores vêm estudando a ligação entre corpo e mente e os efeitos recíprocos dessa relação. E se nós recuarmos ainda mais ao século XVIII, encontraremos os estudos de Franz Anton Mesmer sobre o magnetismo animal e o uso da sugestão hipnótica como meio de cura. Isso já apontava, de certa forma, a força da mente sobre o corpo. Nos anos finais do século XIX e início do século XX, Sigmund Freud e seus seguidores, especialmente Carl Gustav Jung, trouxeram à luz a noção do inconsciente, uma instância tão complexa e ao mesmo tempo tão subjetiva, que por vezes comanda nossos atos, nossa linguagem, nossos impulsos, revelando desejos e conflitos que desconhecemos. Freud revolucionou a sociedade de sua época ao afirmar que muitos dos sintomas físicos das chamadas histéricas tinham origem psíquica. Algo absolutamente novo para o pensamento médico tradicional. Nesse contexto, a doutrina espírita surge, corroborando certas ideias, questionando outras e ampliando o entendimento ao explicar de forma racional e profunda, por meio dos espíritos, a influência da mente e do campo espiritual sobre os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas relações e até sobre nossa predisposição às doenças. A espiritualidade reforça essa compreensão ao destacar o poder energético do pensamento e seus reflexos. O próprio Emmanuel, por exemplo, em sua obra Pensamento e Vida, nos mostra que atitudes positivas, o exercício do perdão, a caridade e o amor, que são forças vivas que movimentam as relações humanas, geram verdadeiras energias curativas, tanto para o corpo físico quanto para os ambientes em que vivemos. Nesse sentido, Emmanuel reforça que quando o ser humano, seja encarnado ou desencarnado, está em desarmonia interior, é natural que essa desordem se manifeste no corpo físico. A partir disso, surgem doenças diversas, que se instalam justamente naqueles órgãos mais vulneráveis àquela desorganização energética. E em grande parte, a origem está no campo mental desse indivíduo.
Infelizmente, o número de pessoas vivendo em desequilíbrio emocional só cresce. E isso nos mostra como os transtornos mentais mais graves não afetam apenas quem os carrega, mas também podem influenciar negativamente aqueles ao seu redor, por meio das conexões invisíveis, porém muito potentes, entre os campos mentais. Vale também refletirmos com atenção sobre a passagem bíblica comentada pelo mentor espiritual, em que o apóstolo nos exorta à reconciliação. É um conselho claro e divino para que nos aproximemos, para que nos perdoemos, para que nos harmonizemos com aqueles com quem mantemos vínculos espirituais, sejam nossos algozes ou nossas vítimas. É nesse esforço sincero que começa a nossa cura interior, por meio da oração, da fé, da compreensão e da vontade real de viver em paz, como nos ensinou o nosso Mestre Jesus. O texto encerra reforçando que, sem essa ferramenta divina da harmonização mental e emocional, o ser humano, encarnado ou desencarnado, não alcançará o reajuste íntimo necessário e, portanto, não conhecerá a paz verdadeira, livre das enfermidades que muitas vezes ceifam vidas preciosas. Porque, no fim das contas, a mente que adoece em silêncio pode ser a mesma que, curada, silencia a dor do corpo. Pensemos com carinho e seriedade no conselho divino deixado por Tiago e pelo Mestre dos Mestres. O caminho da cura interior começa com um desejo sincero de viver em harmonia. Gratidão, paz e luz. Prosseguindo a nossa reflexão sobre esse capítulo 157, o remédio salutar, ele faz uma abordagem profunda e uma conexão entre a alma e o corpo, revelando que a maioria das doenças tem raízes psíquicas e nos ensina que os desequilíbrios interiores, como mágoas, culpas ou vibrações negativas, manifestam-se no corpo físico, atingindo órgãos vulneráveis. Isso nos convida a todos nós a enxergar a saúde de uma forma integral. Não basta tratar os sintomas, é preciso curar a causa espiritual. Tiago, nessa citação, nesse versículo, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, surge como uma terapia divina. A confissão sincera liberta os espíritos dos detritos psíquicos que intoxicam a alma, enquanto a oração cria uma rede de apoio invisível. Esse processo não é um mero ritual, mas uma alquimia espiritual, ao compartilhar vulnerabilidades e interceder pelo próximo. Rompemos o isolamento que agrava as enfermidades. Ele destaca ainda que muitas doenças, pomposamente batizadas pelas ciências, são, na verdade, reflexos de conflitos íntimos. A medicina material, embora essencial, trata apenas do efeito. A cura profunda exige um autoconhecimento e uma reforma moral, pois o corpo é o espelho da mente. O fígado intoxicado pode simbolizar o rancor estagnado, rins debilitados, medos não dissolvidos. O capítulo também ressalta o poder da intercessão espiritual. Quando oramos por alguém, estabelecemos
sem fio de pensamentos elevados que atrai o auxílio do plano invisível. Essa troca energética é o remédio tanto para o encarnado quanto para o desencarnado, mostrando que a saúde é uma questão de sintonia. Quem vibra na frequência do amor, do perdão, fortalece suas defesas naturais. A proposta de Tiago, portanto, vai além do religioso. É uma psicoterapia cósmica. Confessar as culpas não humilha, liberta. Orar pelo ofensor não absolve, mas nos cura do veneno do ressentimento. Aqui Emmanuel ecoa o Cristo: a verdade vos libertará. Pois reconhecer nossos erros é o primeiro passo para transmutá-las. Por fim, o capítulo nos alerta que nenhuma cura é duradoura sem mudança interior. Pílulas aliviam as dores, mas só a reforma íntima garante o equilíbrio. Se todos nós desejarmos saúde verdadeira, devemos purificar os nossos pensamentos, reconciliar-nos com os outros e com nós mesmos. Essa é a medicina da alma que Emmanuel prescreve: humildade para confessar, o amor para orar e a vontade para recomeçar. Assim, meus irmãos, o remédio é salutar. Nos convida a sermos médicos de nós mesmos. Enquanto a ciência humana trata o corpo, o Evangelho cura o ser integral. E nessa jornada, confessar e orar são os remédios mais sábios que a espiritualidade nos oferece. Gratidão. Nosso irmão Alexandre, nosso irmão Ney, colocaram aqui tudo. A importância da gente manter a mente equilibrada. O nosso corpo físico, ele é uma vestimenta para o nosso espírito. Espírito e corpo é a alma. Nosso espírito precisa se manifestar e precisa do corpo físico. E através dele, da mente, ele vai nos dizer como esse espírito está equilibrado, como está a encarnação dele. Ele vem para a sua próxima missão e encarna aqui. E a mente vai revelar como está esse espírito, como estamos, que como podemos nos equilibrar, mantendo a mente sã, fazendo boas ações, mantendo bons pensamentos, relacionando-nos bem com as outras pessoas. E quando a gente nos sente desequilibrado, o que a gente pode fazer? Orações são extremamente importantes para manter o equilíbrio da mente, do nosso coração, do nosso corpo, do nosso fígado, dos nossos rins. Mas tudo isso, toda a saturação de energias negativas, pensamentos negativos, de aflições que nós não conseguimos expressar. Quando cometemos uma falta com o irmão, alguma coisa, aquilo vai se acumulando dentro, uma mancha escura, e vai para os nossos órgãos. Então, o que nós podemos, aos poucos, tirando isso? Analisando o que fazemos, como nos comportamos, que deve ser uma prática diária. Então vamos energizando com amor esses órgãos doentes, através de atitudes da nossa mente. Se nós não podemos confessar ao nosso irmão o que fizemos de errado, vamos pensar bem mesmo e trocar essa atitude ruim. Principalmente se esse irmão não está lá mais. Mas se tiver, é bom que possamos fazer. Olha, sentir por você essa mágoa, sentir por você essa inveja equivocada. Eu não estava pensando direito, não foi correto. Eu queria fazer as pazes com você. Se chegou a um ponto que é muito, muito difícil, principalmente quando é entre familiares, problemas é mais fácil com pessoas de fora, mas com a família é mais difícil. Então vamos orar para que possamos chegar a um ponto que nossos mentores espirituais acham uma oportunidade de salutar essa família, de ajudar você com quem você precisa, as pessoas que magoaram você. Ore por elas,
Não sinta rancor, ore. Depois que passar aquele frenesi da raiva, daquele momento, pare e pense: o que eu vou ganhar sentindo mágoa por alguém? O que vou receber para mim mesmo, cultivando ódio dentro de mim? E o que eu vou conseguir se eu perdoar, se eu sentir afinidade e compreender, eu erro. Então essa pessoa também erra. Vou orar por ela como eu quero. Eu vou perdoá-la como eu quero ser perdoada. Não é isso que Jesus ensinou? Perdoar para ser perdoado. Se queremos receber dos céus as bênçãos que eles nos dão, precisamos estar nossa mente em sintonia com eles para receber esse amor que vem da espiritualidade maior, que vem do Cristo. Precisamos estar em sintonia do perdão. E perdoando, entramos nessa sintonia e vamos restaurando nossas enfermidades. E vamos tirando de nós o que nos faz mal, muito mal, porque vai angustiando, vai apertando o coração, vai nos deixando com o pensamento nublado e não fazemos mais a vontade de Deus. E não estamos mais sendo seres iluminados. Somos seres irracionais que cometem crimes, ofensas, e vamos nos perdendo, e não podemos deixar isso. Estamos aqui para crescer. É essa o mais importante. Estamos aqui para aprender a sermos diferentes do que fomos antes. Claro que muitas coisas nós fizemos e mantemos dentro de nós o que é bom, mas o que é ruim nós precisamos tirar, para que, como deixarmos essa vida, deixemos ela de uma forma leve. Saímos daqui com a nossa balança ao nosso favor. Deixamos aqui amor e saudade, sendo amados e bem lembrados, assim como amamos, como lembramos de tantas pessoas que foram boas, gentis, nos confortaram, nos ajudaram e nos deram de apoio. Imagina essas almas, esses espíritos agora que não estão mais conosco, como brilham, porque se doaram. Nos primeiros cristãos, como se doaram de forma tão forte que com o brilho deles de luz até nós, e nos dão esse exemplo de que amar, realmente amar, é mais importante. Que possamos seguir assim. Gratidão. Vou colocar aqui minha posição, o que eu vi nesse texto, só para complementar um pouquinho do capítulo de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Esse versículo ele enfatiza a importância da confissão de pecados, de oração mútua para a cura. De confessar os pecados uns dos outros significa compartilhar nossas falhas, vícios e outros, buscando o perdão e a restauração. E a oração mútua, ou seja, orar um pelos outros, é um ato de intercessão que tem grande poder e eficácia. E a oração de um justo que vive em comunhão com Deus é especialmente poderosa e eficaz, podendo trazer cura e transformação. Em resumo, Tiago destaca a importância da oração e da confissão de pecados como ferramentas para a cura física e espiritual. A confissão de pecados uns dos outros e a oração mútua são meios de restaurar a saúde e o bem-estar. A oração de fé, especialmente de um justo, tem grande poder e poder de trazer a cura e a transformação. Então, demonstrar amor e cuidado pelo próximo, fortalecer a comunidade da fé, aumenta a eficácia da oração. Ela permite que Deus interaja na vida dos outros através da fé e da intercessão, e na nossa também. Então, vamos praticar com fé, oração, vamos fazer preces por nós e por nossos irmãos. Vamos fortalecer a nossa fé em oração sempre. Eu sempre digo que a gente deve orar o tempo todo,
desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, orando, agradecendo, pedindo ajuda, pedindo proteção, pedindo que os espíritos de luz estejam sempre conosco. E assim a gente vai curando as nossas dores, os nossos problemas, porque ficar em tristeza, em ficar pensando na doença, não deixando Deus agir na nossa vida, isso vai trazendo consequências muito maiores, onde todo o corpo adoece, nenhum órgão vai ficar sem responder à energia negativa que a gente emana para ela. Então é confiar em Deus sempre, pedir por nossos irmãos, pedir perdão, não guardar rancor, não guardar mágoa, como todos os amigos já falaram, e oração o tempo todo. Não está indo bem no trabalho? Pensa um pouquinho, faça a oração silenciosa que Deus vai ajudar. Está com uma doença que não está vendo o fim dela ou uma solução, e Ele vai ajudar, Ele vai ouvir. Às vezes a gente espera de respostas ao nosso favor e vem bem ao contrário do que a gente queria. Mas Deus sabe o que a gente precisa, somente Ele sabe o que a gente necessita. Então vamos praticar sempre o perdão, a fé, a oração e a caridade. Gratidão. Com os entendimentos tão mencionados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Damos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Nesse momento, pedimos autorização para encerrar esta reunião que foi abençoada pelos Espíritos superiores. Possamos todos receber as bênçãos e luz suficientes essa semana, necessárias para fortalecer nossos pensamentos, numa busca de amor, de compreensão com as nossas pessoas queridas, as nossas famílias, os nossos amigos, com a nossa comunidade. Que possamos lembrar de orar por aqueles que têm fome, sede e frio, por os que estão em guerra, os que sofrem, Senhor. Mas também agradecer as bênçãos que recebemos da nossa família, pela saúde, pela possibilidade de estarmos juntos estudando a palavra de Jesus. Possamos estar sempre andando na conformidade da palavra do Cristo, buscando sempre nele o remédio para que possamos viver melhor. Que possamos buscar ser compreensivos com os outros, compassivos, empáticos, que possamos entender a dificuldade da humanidade. Vamos orar pelo nosso meio ambiente, nosso planeta, que realmente precisa ser cuidado com muito carinho. Precisamos compreender e entender que o ser humano, nesse momento, precisa se unir cada vez mais, deixar problemas e pequenas rixas e pequenas coisinhas para lá, que nosso amor deve ser maior uns pelos outros. Vamos unir de verdade nossos corações, vamos orar cada vez mais, que a espiritualidade divina guie nossos pensamentos,
para que sejamos abençoados. Que assim seja, Senhor.